o André Luiz ali, quando ele descreve a glândula pineal. E o conceito que ele traz não era um conceito ainda que a Terra tinha conhecimento, né? Eu li que, vamos supor, ele descreve ali na década de 40, 50, e a ciência ali só admite conhecimentos do que ele trouxe no livro em 70 e pouco a 80. Ali pode ser que o espírito trouxe algo que ainda não havia materializado na Terra, que não teria como ter ainda aqui no nosso meio. Ó, gente, vocês estão vendo que o Eder tá fugindo do assunto, né? Ele tá me chegando na parede com outras questões bem mais complexas. Não, Mas é interessante. Não, é interessantíssimo. Não, Interessantíssimo, entendi. são conceitos que eu não parei pra pensar e você tá me provocando. Eu tô vendo que você tá sendo tão provocado quanto eu, ao vivo e a cores. E isso é bom, isso é bom. Veja bem, eu sei que seria muito caro ao meio espírita se a gente pudesse demonstrar ao mundo que o espiritismo é um caminho que traz revelações que os homens jamais imaginaram. Seria ótimo. E o meio espírita gosta dessa ideia. E a hora que você vai discutir isso com qualquer pessoa lá fora, que está fora desse paradigma espírita e que é capaz de olhar criticamente, ele levanta questões que a gente não está preparado. Essa questão, por exemplo, da pineal. Eu sempre gosto de lembrar, gente, se a gente for entender a mediunidade com o pé no chão, a gente vai ver que não é bem isso que as pessoas querem defender para a mediunidade no espiritismo. Por quê? Porque nunca foi assim. Os espíritos que psicografaram com Kardec estavam falando de teoria da geração espontânea, quando a teoria do Darwin já existia. Como é que você explica isso? Os espíritos que psicografaram com Kardec estavam falando de Adão, que ele teria vivido há mais ou menos 4.000 anos. Quando, na época, o próprio Kardec põe em observação que, com mais propriedade, é possível que Adão seja apenas uma alegoria. Está lá a observação do Kardec. Ou seja, Kardec põe a resposta do espírito, dizendo que Adão existiu, e põe embaixo uma rodapé dizendo que pode não ter existido. Kardec era assim. Kardec era um pensador do mundo da ciência. Para ele não tinha esse sagrado que a gente está vendo na obra espírita, não. Tá? Então, Kardec, quando perguntam para ele por que ele preferiu manter a teoria da geração espontânea na Gênese e não mudou, porque já tinha a teoria de Darwin, ele explica. Ele fala assim, porque a gente ainda não tem toda a certeza de que essa teoria pode estar certa. Então, na dúvida, vamos ficar com a que a gente já tem e esperar que o tempo amadureça. Kardec era muito tranquilo nesse aspecto. Então, quando você vê as pessoas querendo dar tanta importância para essa questão da pineal, a gente tem que lembrar que a pineal já foi considerada como a sede da alma por René Descartes em 1800 e alguma coisa. Em 1700 e alguma coisa, né? René Descartes. Então, naquela época, Descartes já apontava a pineal como a sede da alma. Naquela época já existiam pessoas que estavam curiosas por entender essa glândulazinha, que ainda, numa época que era de secar cadáveres, ainda era um desafio. Tá? Mas eles tinham curiosidade por entender essas coisas. Então, naquela época já dizia que a glândula pineal era a sede da alma. E aí o que a gente vai observar no André Luiz? A gente vai ver, e aí eu até gostaria que um pesquisador